Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e sabedoria para você. Sabedoria do alto, sabedoria, capacitação do alto, para que você saiba resolver as suas questões pessoais com o direcionamento de Deus, com a palavra de Deus. É muito interessante que estamos aqui com vocês na nossa jornada da fé com os nossos salmos. Daqui a pouquinho vamos compartilhar algumas pérolas de sabedoria no Salmo 68. Eu pergunto, você está lendo os salmos? Leia os salmos, isso é muito bom. Leia as escrituras, a palavra de Deus. E eu creio que você está se alimentando com a gente aqui. E aqui a gente está aqui para incentivar você, encorajar você, impulsionar você a estar sempre pertinho de Deus, junto com Deus, em comunhão com Deus. E no final a gente ora. Só que hoje, novamente, eu vou fazer diferente. Sempre oro no final. Essa semana eu já fiz, acho que é o terceiro programa que eu estou orando antes de trazer o ensinamento. E assim eu farei. Vou orar por você que está em casa neste momento, ou talvez indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a faculdade, voltando da faculdade. Eu não sei qual o horário que você está me ouvindo. Se você está ouvindo logo pela manhã, que você tem um dia de excelência. Se você está ouvindo de noite, você tem uma noite de paz, de sono e descanso. Ou seja, o importante é que você está conectado com o agir de Deus por alguma emissora de rádio, ou talvez pelo nosso canal no YouTube, ou pelo Spotify, né? Nosso podcast. Então isso é muito bom estar com vocês. Então eu quero orar, porque a oração da fé tem poder. A oração de um justo, a Bíblia diz no livro de Tiago, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então eu quero unir a minha fé com a sua fé. Vamos clamar a Deus e vamos crer que a vitória já chegou. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por mais um momento de fé com as nossas pérolas de sabedoria, que estamos, Senhor, nessa temporada lendo e compartilhando ensinamentos para edificar a fé do povo através do livro de Salmos. Um salmo melhor que o outro. Ou seja, Pai, são salmos maravilhosos que o Senhor inspirou, a maioria deles a Davi, a escrevê-los. Te agradecemos por termos a Tua palavra, a Bíblia, a Tua palavra, que é o nosso GPS espiritual, que é a nossa constituição espiritual, que é também aqui a bússola. Nós não estamos sem rumo, porque nós temos uma direção e o Senhor está conosco. O Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor Jesus é o médico dos médicos, o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. E eu peço, Senhor, a manifestação do Teu poder para a cura divina, para a cura, para a libertação, para a restauração de vidas sendo curadas, libertas e salvas pelo Teu poder, Pai. No nome de Jesus, abençoa os casais, que haja paz e harmonia neste casamento, a família deste casal, abençoa os nossos jovens, as crianças, os adolescentes. Meu Deus, livra eles de todo mal. Abençoa as crianças que estão indo para a escola, que seus pais estão levando para a escola, para a creche. Proteja a criançada, Pai. Livra essa criançada de todo mal e tenha misericórdia de todos nós e de nossas famílias, Pai. Abençoa também a vida profissional, a vida financeira, a vida econômica de cada um. Que todos tenham um dia promissor. Abençoa as contas a receber, contas a pagar, os negócios financeiros que cada um tem que resolver, que o Senhor dê capacidade administrativa, capacidade financeira para todos conseguirem resolver o que tem que ser resolvido e que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe as finanças, tanto deste que tem o seu CNPJ, a sua empresa, quanto desse CPF, que é uma pessoa importante, Pai. Abençoa. É importante que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesses microfones dessa emissora para levar mais um momento de fé, de esperança, com os nossos minutos, com as nossas pérolas de sabedoria. Senhor, unja os ouvidos de cada pessoa para que ele possa ouvir, entender, compreender o significado espiritual para uma vida feliz, para uma vida bem-aventurada. Senhor, eu peço a bênção também para aqueles que são agentes de Deus, que são aquelas pessoas que abençoam
o nosso ministério que o Senhor nos deu para evangelizar o Brasil e o mundo. Abençoa cada semeador, seja em forma de uma doação de um dízimo, de uma oferta, que seja abençoado e próspero e que ainda hoje seja o dia da resposta daquele negócio financeiro. Abençoa os corretores de imóveis, as imobiliárias, as construtoras, abençoa o vendedor de loja, o vendedor de rua, abençoa o trabalhador honesto, que o Senhor Jesus nos ilumine e nos prospere e nos fortaleça. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e já te agradeço por essa semana incrível, Senhor, que está lindo demais essa semana. E eu tenho certeza, o Senhor está conosco. Que tenha misericórdia do Brasil, Pai, da nossa nação, que tem passado dias aí de turbulência, que a tua misericórdia seja sobre essa nação e que o Senhor venha botar ordem nessa pátria brasileira. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados e queridos, vamos então para o Salmo 68, certo? O Salmo 68 é um dos salmos mais poéticos e celebra a grandeza de Deus, sua vitória sobre os inimigos e também a proteção do seu povo. Então a gente percebe aqui na introdução do Salmo 68 que ele faz aqui uma exaltação a Deus e um pedido de que seus inimigos sejam dispersos. Depois ele fala a grandeza de Deus. Aqui é um louvor à majestade de Deus e sua ação em favor dos oprimidos. Depois ele entra aqui, ele fala sobre o êxodo e a presença de Deus. Uma recordação da libertação do povo de Israel no Egito e a provisão divina no deserto. Às vezes, ouvinte, alguém diz assim, eu estou passando por um deserto. Muito bem, está passando, mas é no deserto que você vai ter grandes experiências com Deus, mas é no deserto que Deus vai prover as suas necessidades e você vai sair dessa situação. Creia nisso, tá bom? Depois ele fala sobre vitórias sobre os inimigos. É uma descrição aqui das vitórias de Deus sobre seus adversários. Depois ele entra no Salmo 68, com o momento ali de oração e também de celebração. Como ele diz aqui no verso 15 ao 18, né? O Monte Sião como símbolo da presença de Deus e sua habitação entre o povo. Depois ele tem uma chamada para todos nós, uma chamada para adoração, né? Para a adoração, o reconhecimento das bênçãos de Deus e um chamado à adoração. Muito importante, amado e amado ouvinte, quando você reconhece as bênçãos de Deus na sua vida, quando você reconhece que Ele está te chamando para adorá-lo, né? E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Ele sabe aquela adoração que sai lá do profundo do nosso coração, né? Não só de boca para fora, mas lá de dentro, a verdadeira adoração. Que eu e você sejamos verdadeiros adoradores a Deus. Depois ele tem aqui, no final aqui do Salmo, ele fala sobre louvor novamente, sobre a grandeza de Deus. É reconhecida em toda a terra. E ele faz aqui um apelo novamente à adoração de todas as nações. E aqui eu quero ler para você alguns versos. São muitos, né? Eu vou ler alguns aqui, ó. Levanta-se Deus, e os seus inimigos se dispersarão, e fugirão diante dele os que o odeiam. Como a fumaça se dissipa, assim os dissiparás. Como a cera se derrete diante do fogo, assim perecerão os ímpios na presença de Deus. Mas os justos se alegrarão e exultarão diante de Deus e se alegrarão de alegria. Olha que interessante isso aqui, né? Mas os justos se alegrarão, exultarão diante de Deus e se alegrarão de alegria. Cantai a Deus, celebrai o seu nome, preparai caminho ao que sobe sobre as alturas, alegrai-vos diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus na sua santa habitação. Vou ler de novo. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus
na sua santa habitação. Esse verso aqui me vem na minha cabeça agora, certa ocasião lá em Lucas capítulo 18, quando Jesus ensina a gente ser mais perseverante, mais persistente na oração, não desanimarmos de forma alguma. Aí ele conta uma parábola de um juiz, era um juiz muito mau, que não temia Deus e não respeitava os humanos, os seres humanos, né? Um juiz bem interessante, né? Só que Jesus fala essa parábola que aquela viúva pobre, ela tinha uma causa e todo dia ela ia lá pedir clemência para o juiz. Ô juiz, atende aí, ô doutor, ô excelência, né? Ela pedia, ela foi um dia, 2 dias, uma semana, um mês, por um período. Mas a Bíblia diz que é uma parábola, né? Um ensinamento de Jesus, diz que ela, um bom tempo, aquele juiz não deu a mínima para aquela mulher. Só que ela não desanimou, ela perseverou, foi um dia, uma semana, 2 semanas, ela perseverou. Ela foi tão perseverante que aquele juiz disse o seguinte: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, homem nenhum, mas eu vou fazer justiça para esta viúva, essa pobre viúva, ele diz. E ele resolveu o caso dela. Aí Jesus deu um ensinamento para nós de oração, de sermos mais perseverantes. Tem gente que não persevera, né? Que tem de cristão aí que para no meio da caminhada. Gente, vamos prosseguir. Prosseguindo, minha gente. É isso, meu povo querido. Então veja bem. Aí Jesus diz assim: se aquele juiz que é mau atendeu aquela mulher que foi perseverante, quanto mais o Pai Celestial não ouvirá vocês, não atenderá aqueles que o clamam de dia e de noite. Então é isso. Eu li sobre essa viúva, né? Que pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus na sua santa habitação. Então eu lembrei dessa parábola. Então, meu irmão, seja mais perseverante, vá à luta, vá à batalha, trabalhe. Ontem não deu certo, mas hoje vai dar certo. É isso aí, seja mais positivo, né? Pense em coisa boa, faça a coisa certa, faça uma alta reflexão. Se você também não está agindo incorretamente com alguma coisa, busque corrigir a sua rota aí e Deus vai te dar graça e vitória e um dia de excelência em nome de Jesus, tá bom? É assim. E agora, para a gente concluir, eu já orei, né? Já foi orado. Eu quero destacar aqui o verso 3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e se encham de júbilo. Esse verso aqui está falando sobre a alegria que os justos sentem na presença de Deus. Aqui é um sentimento, gente, de profunda satisfação e regozijo por estarem conectados com o Criador. Aleluia. O verso 4, né? Ele ensina aqui o seguinte. Ele está aqui, o salmista está nos exortando o povo a louvar a Deus, reconhecendo sua soberania e majestade expressa pelo ato de cavalgar sobre os céus. O verso 11 que eu separei: o Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Esse versículo aqui, gente, enfatiza a autoridade de Deus, que envia sua palavra e acompanha com um grande exército de mensageiros que anunciam suas boas novas. Aleluia. Eu creio que faço parte disso. E você também que está me ouvindo aí, você faz parte, hein? Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado por Deus. O que é uma pessoa santa? Santa é separado. Deus te separou para uma nobre missão. Então não desista do teu chamado, tá bom? É o que Deus está falando para muita gente hoje, hein? Verso 17. Os carros de Deus são miríades, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Aqui, a imagem dos carros de Deus, com milhares de anjos, reforça a ideia da presença poderosa e protetora de Deus, semelhante à sua aparição no Monte Sinai. Então fica tranquilo, Deus está nos protegendo e a vitória é certa, minha gente, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com o verso 28. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já fizeste por nós. O salmista aqui reconhece que a força e a capacidade do povo vem de Deus e pede que ele fortaleça a obra já realizada. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e não esqueça, leia o Salmo 68 na íntegra e seja muito mais abençoado em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te ilumine e te proteja e estamos juntos e juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam.
Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.